paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero falar sobre algo que é muito mais profundo do que parece à primeira vista: o Halloween. Sabemos que muitos veem essa data como uma simples diversão, um momento de se fantasiar, comer doces e contar histórias de terror. Mas será que já paramos para pensar no que estamos celebrando de verdade? Será que existe um impacto espiritual em participar de uma festa com origens tão antigas e, em muitos casos, ligadas a práticas que a própria Bíblia nos orienta a evitar? Para entender melhor, precisamos voltar no tempo. Há séculos, antes mesmo de o Halloween ganhar o formato que conhecemos hoje, essa festa já era celebrada em diferentes partes do mundo. Muitos historiadores dizem que o Halloween tem suas raízes no festival celta chamado Samhain, uma tradição que acontecia na noite de 31 de outubro para marcar o final do verão e o início do inverno. Acreditava-se que nessa noite, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos era rompido, permitindo que os espíritos voltassem à Terra. Era uma época em que se acendiam fogueiras, faziam-se rituais e oferendas para afastar os maus espíritos. Agora pense comigo. Uma celebração com o objetivo de afastar espíritos e manter o sobrenatural à distância. O que isso nos diz? Com o passar dos séculos, essa tradição foi se modificando, principalmente com a chegada do cristianismo, que buscou substituir a celebração pagã por algo mais próximo dos valores cristãos, dando origem ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Mas mesmo com essa tentativa de ressignificar a data, muitos elementos do Halloween acabaram se mantendo, especialmente na cultura popular. E é exatamente por isso que precisamos parar e refletir sobre o que significa para nós cristãos participar dessa festa. Será que é apenas uma brincadeira, ou existe algo mais profundo que não estamos enxergando? Agora veja só, em um contexto mais atual, temos histórias de pessoas que experimentaram o impacto espiritual do Halloween de uma maneira que elas jamais esperavam. Vou contar uma história rápida de um jovem cristão que compartilhou seu testemunho recentemente. Ele foi a uma festa de Halloween e, naquela noite, decidiu usar uma fantasia considerada inofensiva de um personagem de terror. Tudo parecia divertido, até que ao longo da festa ele começou a sentir uma presença estranha, algo que ele não conseguia explicar. Depois daquela noite, ele disse que começou a ter pesadelos, visões e um sentimento de opressão que não o deixava em paz. Ele buscou ajuda, orou e aos poucos foi entendendo que aquilo não era uma simples fantasia. Para ele, o Halloween se transformou em uma porta de entrada para algo espiritual que ele nunca havia imaginado. Esses testemunhos não são raros, e talvez você já tenha ouvido algo parecido. A Bíblia nos alerta sobre a importância de guardar o coração, de nos mantermos longe de práticas que não agradam a Deus. E por mais que o Halloween possa parecer uma brincadeira inocente, será que estamos realmente protegendo nosso espírito ao participar dessas celebrações? Deuteronômio 18, 10, 12 nos ensina claramente a evitarmos práticas ligadas ao ocultismo. Esses versículos falam diretamente sobre a importância de não nos envolvermos com o que pode abrir brechas espirituais na nossa vida. Agora, quero que você pense: quantas vezes já ouvimos falar de pessoas que, ao se envolverem com certas práticas, sentiram um peso espiritual que não conseguem explicar? Será que o Halloween é mais uma dessas portas que deixamos abertas sem perceber? E sabe, eu entendo que possa parecer um pouco exagerado, afinal, muitos vão dizer: mas é só uma festa, não tem nada demais. Mas a questão é que a Bíblia nos ensina a sermos prudentes, a examinarmos todas as coisas e guardarmos apenas o que é bom. Então fica a pergunta: será que estamos sendo prudentes ao participarmos de uma festa que carrega em sua essência práticas tão contrárias à nossa fé? Aliás, se essa reflexão está te fazendo pensar e você sente que mais pessoas precisam entender o lado espiritual disso tudo, aproveita para se inscrever aqui no canal. Assim você continua acompanhando todas as mensagens, reflexões e discussões que compartilho por aqui, para juntos aprofundarmos nossa caminhada com Deus. Inscreveu-se? Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus continue falando ao seu coração através desse conteúdo. Quando a gente pensa em Halloween, é fácil associar a data com as fantasias coloridas, as festas e a tradição do gostosuras ou travessuras, que foi popularizada pelos filmes e séries de TV. Mas será que toda essa inocência é realmente tão inofensiva?
O que pouca gente sabe é que, enquanto nos divertimos com essas tradições, muitas práticas espirituais ainda acontecem nesse dia, em várias partes do mundo, algumas das quais envolvem rituais e cerimônias que continuam a reverenciar o lado espiritual sombrio que essa data carrega. Para nós cristãos, a palavra de Deus nos dá uma orientação clara sobre onde devemos colocar nossa atenção e o que deve ou não ser celebrado. Em Efésios 5:11, por exemplo, encontramos a seguinte instrução: "E não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz." Esse versículo traz uma orientação direta. Ao invés de compactuar com práticas e celebrações que possam estar relacionadas ao mal, devemos ser luz e evitar o envolvimento com tudo aquilo que não edifica nosso espírito. Agora, pense por um momento nas crianças que participam dessas festas. Como cristãos, sempre buscamos criar uma base sólida de fé e ensinamentos para elas, orientando-as no caminho de Deus. Mas, ao incentivá-las a participar de eventos que podem ter conotações espirituais ocultas, estamos realmente sendo consistentes com os valores que pregamos? E mais, será que estamos oferecendo a elas a proteção espiritual de que tanto precisam, especialmente num mundo que já traz tantas influências contrárias ao que acreditamos? Existem relatos impressionantes de pessoas que, sem entender o significado mais profundo do Halloween, acabaram abrindo portas espirituais em suas vidas. Vou compartilhar aqui a história de uma jovem chamada Ana, que participou de uma festa de Halloween, em que, por diversão, decidiram fazer um jogo do copo, aqueles supostos jogos de invocação espiritual. Para ela, aquilo era apenas uma brincadeira, algo para se entreter com os amigos. Mas o que começou como uma noite de diversão acabou deixando marcas em sua vida por anos. Depois daquela festa, Ana passou a ter insônia, sentia que era observada e frequentemente tinha pesadelos perturbadores. Só conseguiu se libertar desse tormento ao entregar sua vida a Jesus e buscar ajuda espiritual. Esses exemplos nos mostram como o envolvimento com certas práticas, mesmo que de forma brincalhona, pode abrir brechas espirituais profundas. E isso é algo que não podemos ignorar. A Bíblia nos alerta a sermos vigilantes, a resistirmos ao diabo para que ele fuja de nós. Tiago 4:7. E essa vigilância inclui discernir as festas e celebrações com as quais escolhemos nos envolver. Talvez você esteja se perguntando, mas será que tudo isso é necessário? Será que estou exagerando? E a resposta está justamente em buscar em Deus a sabedoria para discernir o que é certo e errado. Cada decisão que tomamos, mesmo as que parecem pequenas, impacta nossa vida espiritual. E como seguidores de Cristo, queremos nos manter firmes naquilo que nos aproxima de Deus e evitar o que nos distancia dele. Então eu te pergunto, será que realmente vale a pena participar de uma celebração que carrega tantos elementos que vão de encontro ao que acreditamos? Será que, ao ensinarmos nossas crianças a se envolverem com isso, estamos realmente apontando o caminho certo? Essa reflexão é forte, eu sei, e talvez até nos traga desconforto, mas é um convite para olharmos com outros olhos, com os olhos espirituais. Para quem já viveu experiências semelhantes, esse discernimento é essencial, porque entender o que a Bíblia diz nos protege e também nos liberta de influências que nem sempre conseguimos enxergar com os olhos naturais. Se você sente que essa mensagem pode abençoar mais pessoas, convido você novamente a compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa refletir sobre esse tema. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas e a espalhar a luz em meio a uma cultura que muitas vezes promove o que vai contra os valores de Deus. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora mesmo. Toda inscrição nos ajuda a continuar nosso trabalho de levar a mensagem de Cristo a todos. Muito obrigado. E que Deus te abençoe grandemente. Agora eu gostaria de convidar você a pensar em algo que muitas vezes passa despercebido. Qual é o verdadeiro impacto espiritual que o Halloween pode ter sobre nós? Para muitos, essa celebração pode parecer apenas uma festa divertida, cheia de fantasias e doces. Mas quando aprofundamos o olhar sobre o significado e as raízes dessa data, as coisas mudam de figura. Imagine que você está em uma casa onde todos os amigos se reúnem para um Halloween. A decoração está repleta de símbolos que evocam o sobrenatural, como abóboras iluminadas e figuras que remetem a entidades sombrias. O ambiente está carregado de risadas, mas também de um ar de mistério. À medida que a noite avança,
As conversas se tornam mais intensas e, em meio à animação, uma pergunta é lançada: vamos fazer uma sessão de espíritos? É uma ideia que, embora pareça inofensiva, pode abrir portas para o que não deveria ser explorado. Na realidade, muitos que participaram desse tipo de experiência afirmam que, após a festa, uma sensação de inquietação e até mesmo de medo começou a invadi-los. Uma jovem, por exemplo, compartilhou que após uma festa de Halloween, começou a ter pesadelos e sentiu uma presença estranha em seu quarto. Embora a festa tivesse começado como uma simples brincadeira, a exploração do oculto trouxe consequências inesperadas. Isso nos leva a uma reflexão crucial sobre a espiritualidade. Estamos conscientes do que estamos nos permitindo vivenciar? A Bíblia nos adverte sobre o que devemos evitar em nossas vidas. Em Efésios 6:12, lemos: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse versículo nos lembra que existem forças espirituais que agem no mundo, muitas vezes invisíveis, mas que podem impactar profundamente nossa vida. Participar de festividades que evocam o sobrenatural, mesmo que de maneira leve, pode não ser tão inofensivo quanto parece. Ao refletir sobre isso, é importante questionar: estamos fortalecendo nossa fé ou estamos dando brechas para influências que podem nos desviar do caminho? Ao nos afastarmos das celebrações como o Halloween, não estamos apenas optando por uma festa alternativa. Estamos fazendo uma escolha consciente para manter nossa mente e espírito alinhados com os ensinamentos de Cristo. Muitas vezes, tomamos decisões que parecem pequenas ou sem importância, mas que na verdade têm um grande impacto em nossa caminhada de fé. Quando um grupo de jovens decidiu não participar das festividades de Halloween e, em vez disso, organizar uma noite de louvor e adoração, eles perceberam a diferença significativa em suas vidas. A atmosfera foi de celebração e união em torno de valores cristãos, afastando-se das sombras e se aproximando da luz. Assim, eu te pergunto, que outras áreas da sua vida podem estar influenciadas por valores que não correspondem à sua fé? Que práticas cotidianas você pode rever para garantir que está realmente vivendo a verdade do Evangelho? Essas reflexões não têm um fim, mas abrem espaço para que possamos constantemente avaliar e escolher viver em alinhamento com a luz de Cristo. Chegamos a um ponto crucial em nossa reflexão sobre o Halloween e suas implicações espirituais. É fundamental que tomemos uma decisão consciente sobre a maneira como queremos viver e celebrar. A escolha de se afastar de tradições que podem não refletir nossos valores cristãos não é apenas uma questão de preferência, mas um passo significativo em direção a uma vida mais alinhada com a palavra de Deus. Imagine um farol em uma noite tempestuosa. Ele brilha intensamente, orientando os navegantes para longe das rochas e perigos. Nossa fé deve ser esse farol em nossas vidas, iluminando o caminho e nos guiando nas decisões que tomamos diariamente. Assim como o farol, somos chamados a ser luz em meio à escuridão do mundo. E isso significa escolher cuidadosamente onde direcionamos nossa atenção e o que permitimos que entre em nossos lares. Tomemos o exemplo de um pai, que ao perceber as influências negativas da cultura pop e de certas festas, decidiu instituir uma tradição familiar diferente. Uma noite de oração e gratidão. Nessa noite, a família se reúne para compartilhar o que tem aprendido na Bíblia e como podem aplicar esses ensinamentos em suas vidas. Em vez de se perderem em fantasias e medos, eles se conectam com Deus e uns com os outros, reforçando seus laços familiares e espirituais. Isso não apenas fortalece a fé, mas cria memórias duradouras que irão guiá-los nas escolhas futuras. Neste contexto, quero que você se pergunte: o que você está escolhendo celebrar? A cultura em que vivemos muitas vezes nos empurra para direções que não estão em harmonia com os princípios de Cristo. O que poderia ser uma simples diversão pode, na verdade, abrir portas para distrações e desvios espirituais. Estar atento a isso é fundamental para nossa caminhada de fé. Além disso, cada escolha que fazemos em relação às celebrações e tradições reflete um testemunho para aqueles que nos rodeiam. Quando optamos por uma vida de luz e verdade, mostramos ao mundo que há um caminho diferente, um caminho que traz esperança e paz. Uma amiga compartilhou que, ao invés de celebrar o Halloween, ela decidiu organizar um evento de caridade para ajudar os menos favorecidos. A comunidade se uniu em torno de uma causa maior,
E, ao invés de se perderem em festividades passageiras, puderam fazer a diferença na vida de outras pessoas. Essa escolha não apenas impactou aqueles que foram ajudados, mas também trouxe uma sensação renovada de propósito e alegria para todos os envolvidos. Por fim, a decisão de como vivemos e celebramos deve sempre ser ancorada na reflexão e na oração. É fundamental buscar a orientação de Deus em todas as nossas escolhas. Ele nos chama para viver uma vida abundante, repleta de amor, alegria e propósito. E isso se estende a como nos relacionamos com as festividades em nossa cultura. Portanto, qual caminho você irá escolher? Irá deixar que as tradições do mundo moldem sua vida ou optará por seguir a luz de Cristo? Ao final desta reflexão, quero deixar uma pergunta que irá abrir um loop narrativo para nossa próxima conversa. Como podemos juntos construir um legado de fé em nossas famílias e comunidades, mesmo em meio a influências que não refletem nossos valores? Essa é uma questão que nos desafia a continuar pensando e a buscar ações que realmente façam a diferença. Gostaria de orar por você? Posso? Então feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, venho diante de Ti com gratidão por mais um dia e por todas as bênçãos que nos concedeste. Neste momento, coloco nas Tuas mãos cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Que cada coração seja tocado pela Tua palavra e que a luz de Cristo brilhe em suas vidas. Senhor, ajuda-nos a discernir entre as influências do mundo e a verdade que encontramos em Ti. Queremos ser luz em meio às trevas, vivendo de maneira que Te agrade e glorifique Teu nome. Que possamos juntos escolher caminhos que reflitam o Teu amor e a Tua sabedoria. Fortalece nossas decisões e nos guia em cada passo que damos, para que possamos ser testemunhas da Tua graça. Que as tradições e festas que celebramos estejam alinhadas com a Tua vontade e que em tudo possamos encontrar alegria e propósito. Em nome de Jesus, amém. Neste vídeo, exploramos a importância de fazer escolhas conscientes em relação às celebrações e influências em nossas vidas. Falamos sobre como, em vez de nos deixarmos levar por tradições que podem não refletir nossos valores, podemos optar por celebrar de maneiras que honrem a Deus e fortaleçam nossa fé. A história de famílias que transformaram festas em momentos de união e espiritualidade nos lembrou que, ao invés de ficarmos presos às normas da cultura, temos a liberdade de criar novos caminhos que nos aproximem do Senhor e uns dos outros. Para refletirmos mais sobre isso, deixo uma pergunta. Como podemos, em nossas próprias vidas, decidir viver como luz em um mundo que muitas vezes promove a escuridão? Pense sobre isso e como suas escolhas podem impactar não apenas você, mas todos ao seu redor. Antes de encerrarmos, quero te lembrar da importância de estarmos juntos nessa jornada de fé. Se você gostou deste vídeo e acredita que a mensagem pode impactar a vida de alguém, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos com muito carinho. Seus comentários são extremamente valiosos, então, por favor, compartilhe suas opiniões abaixo. Como essa mensagem ressoou com você? O que você fará de diferente a partir de agora? Vamos conversar. Além disso, não esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar a perspectiva de alguém e aproximá-los de Deus. Lembre-se, somos todos parte do mesmo corpo, e a nossa missão é espalhar o amor e a luz de Cristo. Ao final deste vídeo, você verá 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai adorar. Eles estão cheios de conteúdo que complementa tudo o que falamos hoje e podem ajudar ainda mais em sua caminhada de fé. Então clique e continue conosco nessa jornada. Amém. Que Deus abençoe você e sua família e que a paz de Cristo esteja sempre em seu coração.